Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho à tua augusta presença com reverência e gratidão. Reconheço que estás aqui, que tua presença enche este lugar e que teu poder transcende toda compreensão humana. Tu, que formaste as estrelas e as chamaste pelo nome, também conheces cada um dos nossos filhos desde antes da fundação do mundo. Tu és o Deus que nos convida a chamar-te Abba, Pai, revelando assim o mais profundo sentimento de amor paternal que existe no universo. Senhor, em tua palavra está escrito que herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, 3. Cada criança é um presente divino, moldada por tuas próprias mãos, tecida cuidadosamente no ventre materno, conforme revela o Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Cada filho é, portanto, uma expressão da tua criatividade, um vaso escolhido para manifestar tua glória nesta terra. Hoje, Pai, venho especialmente interceder pela proteção dos nossos filhos. Em um mundo obscurecido por tantas influências nocivas, onde as trevas parecem se adensarem a cada dia, levanto minha voz como sentinela espiritual, clamando por tua intervenção sobrenatural, assim como prometeste em Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Apego-me a esta palavra como âncora para minha alma e escudo sobre minha descendência. Pai, primeiro clamo por proteção física para nossos filhos, que teus anjos acampem ao redor deles, guardando-os em todos os seus caminhos, como declaraste no Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nenhum acidente, enfermidade ou perigo terá poder sobre eles, como está escrito em Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte. Para ela correrá o justo e estará seguro. Invoco o nome de Jesus como torre de proteção sobre cada criança, desde o momento em que sai pela porta de casa até seu retorno. Nas escolas, nas ruas, nos passeios, nos esportes, eu os envolvo na presença angelical que tu prometeste. Lembro-me da história de Daniel na cova dos leões, como tu fechaste a boca dos predadores quando teu servo estava vulnerável. Da mesma forma, profetizo que toda boca maligna se fechará diante dos nossos filhos. Como tu protegeste o menino Moisés das águas do Nilo e dos decretos de morte de Faraó, assim protegerás nossos filhos dos decretos de morte desta geração. Como guardaste o menino Jesus das mãos de Herodes, enviando um anjo para alertar José, assim enviarás teus mensageiros para afastar qualquer perigo iminente sobre nossa descendência. Em segundo lugar, Pai, clamo por proteção emocional e psicológica. Nestes tempos de ansiedade crescente, depressão precoce e tantas pressões sociais que tentam moldar a identidade dos nossos filhos segundo padrões corruptos, invoco tua proteção sobre suas mentes e corações, como prometeste em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Declaro que esta paz sobrenatural, que o mundo não pode dar nem tirar, guardará os corações dos nossos filhos como uma sentinela divina. Que seus pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Que suas emoções não sejam presas das tempestades desta era, mas ancoradas na rocha que és tu. Que a alegria do Senhor seja sua força, como está escrito em Neemias 8:10. Profetizo sobre eles um espírito de poder, amor e moderação, não de covardia. 2 Timóteo 1:7.
Declaro que são árvores de justiça, plantadas junto a ribeiros de águas, que não murcharão quando vier a sequidão, como profetiza Jeremias 17:8. Conheci uma família cujo filho adolescente estava sendo severamente atormentado por pensamentos suicidas e vozes que o perturbavam dia e noite. Os pais, desesperados após tentarem diversos tratamentos médicos sem sucesso, reuniram-se em oração contínua por 72 horas, revezando-se em turnos de intercessão. No terceiro dia, enquanto o pai orava na sala, o jovem que estava em seu quarto teve uma experiência sobrenatural, onde viu uma luz intensa invadindo o ambiente e sentiu como se correntes invisíveis se quebrassem. Ele correu para a sala e declarou: "Pai, algo aconteceu. A escuridão se foi." Desde aquele dia, os pensamentos de morte foram substituídos por visão de futuro e propósito. E hoje, este jovem lidera um ministério de libertação para adolescentes. Este testemunho nos lembra que teu poder é maior que qualquer fortaleza mental, maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer prognóstico negativo. Em terceiro lugar, Senhor, clamo por proteção espiritual para nossos filhos. Como está escrito em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Reconheço que a batalha mais intensa é espiritual e que nossos filhos são alvos estratégicos nesta guerra. Por isso, revisto-os com toda a armadura de Deus, o capacete da salvação sobre suas mentes, a couraça da justiça sobre seus corações, o cinto da verdade ao redor de suas cinturas, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaro que eles são selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13, e que este selo não será violado. Profetizo que terão discernimento sobrenatural para reconhecer as sutilezas do inimigo, as falsas doutrinas, as filosofias enganosas deste século. Como está escrito em 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sim, o Espírito de Deus que habita neles é maior que qualquer espírito que opera no mundo. Lembro-me de como tu protegeste Samuel em meio à corrupção na casa de Eli. Enquanto os filhos do sacerdote profanavam o templo, o menino Samuel crescia em graça diante de ti e dos homens. Assim declaro que, mesmo em ambientes contaminados, nossos filhos permanecerão intactos, como Daniel e seus amigos, que não se contaminaram com as iguarias do rei na Babilônia. Como José, que mesmo vendido como escravo e depois caluniado e preso injustamente, manteve-se íntegro e puro diante de ti. Pai Celestial, profetizo sobre nossos filhos que serão como Timóteo, conhecedores das Sagradas Escrituras desde a infância, 2 Timóteo 3:15. Declaro que serão como Josias, que ainda menino começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai. Profetizo que serão como o menino Davi, ungidos em meio aos irmãos para grandes feitos no reino. Declaro que terão a sabedoria de Salomão, o zelo de Elias e a mansidão de Moisés. Profetizo que cada um encontrará seu lugar na história da redenção, cumprindo o propósito eterno para o qual foram criados. Determino que as influências malignas desta geração não terão poder sobre eles. Cada tentativa do inimigo de desviar seus passos, contaminar suas mentes ou roubar sua inocência será frustrada pelo poder do sangue de Jesus. Cada seta lançada contra suas almas retornará à sua origem, conforme tua palavra em Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Profetizo que esta geração de filhos será mais forte espiritualmente que as anteriores. Ao invés de serem engolidos pelas trevas crescentes, eles brilharão com intensidade ainda maior, como estrelas em um céu escuro. Declaro que serão como João Batista, cheios do Espírito Santo desde o ventre materno, preparando o caminho para a manifestação da tua glória nestes últimos dias. Profetizo sobre eles Isaías 60:1-3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Sim, Pai, declaro que nossos filhos serão faróis de luz em meio à escuridão crescente, e que muitos serão atraídos para o reino através do testemunho de suas vidas. Agora, Senhor, apresento diante de Ti petições específicas relacionadas à proteção dos nossos filhos neste tempo. Clamo por proteção contra o assédio e abuso em todas as suas formas. Que Teus anjos formem uma barreira impenetrável ao redor de cada criança, impedindo que mãos perversas e intenções maliciosas cheguem até elas. Que cada tentativa de violação seja exposta à luz e frustrada antes mesmo de se manifestar. Dá discernimento aos pais para perceberem sinais de perigo e sabedoria para instruírem seus filhos sem gerar medo ou ansiedade. Intercedo por proteção contra as armadilhas do mundo virtual. Nas redes sociais, jogos online e plataformas digitais, onde predadores se escondem atrás de perfis falsos e conteúdos nocivos são normalizados, estende tua mão de proteção. Que nossos filhos sejam dotados de sabedoria sobrenatural para navegar nestes ambientes sem serem contaminados ou explorados. Que os pais recebam revelação sobre como estabelecer limites saudáveis, sem isolarem seus filhos do mundo em que precisam aprender a viver. Suplico por proteção contra ideologias e doutrinas que contradizem tua palavra e buscam remodelar a identidade dos nossos filhos. Como está escrito em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que nossos filhos tenham mentes renovadas pela verdade que liberta e não sejam conformados com este século. Peço proteção contra o espírito de rebeldia e independência prematura que rouba a infância e juventude de tantos. Que haja restauração dos laços entre pais e filhos, como prometido em Malaquias 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Que a autoridade parental seja restaurada e honrada, não através de tirania, mas do amor e exemplo que refletem teu coração paternal. Clamo por proteção contra a cultura de violência, que se normaliza através de entretenimentos, músicas e jogos. Que nossos filhos sejam preservados da dessensibilização que ocorre quando a violência se torna banal. Que sejam cheios do teu espírito de paz, seguindo o exemplo do Príncipe da Paz. Intercedo por proteção sobre a sexualidade dos nossos filhos, para que cresçam compreendendo a santidade deste aspecto da vida humana conforme teu projeto original. Que sejam guardados da hipersexualização precoce tão prevalente nesta cultura. Que compreendam seu valor além da aparência física e encontrem sua identidade em ti, não nas distorções que o mundo oferece. Suplico por proteção sobre a saúde mental dos nossos filhos em uma era de ansiedade, depressão e suicídio juvenil. Que sejam fortalecidos interiormente pelo teu espírito, encontrando em ti o refúgio e a fortaleza em tempos de tribulação. Que a alegria do Senhor seja verdadeiramente a sua força e que nunca percam a esperança que tu proporcionas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.
Peço proteção contra o espírito de medo que tenta paralisar esta geração, fazendo-os crer que não há futuro ou que o mundo está condenado. Que nossos filhos sejam cheios de fé e expectativa, crendo na tua soberania sobre a história humana e no cumprimento de tuas promessas. Que sejam visionários e sonhadores, trabalhando para o estabelecimento do teu reino na terra, como é nos céus. Pai, ao encerrar esta oração, faço como Davi, que depois de receber tremendas promessas sobre sua descendência, entrou e sentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. 2 Samuel 7, 18 e 19. Sim, Senhor, quem somos nós para receber tão grandes promessas sobre nossos filhos? Reconhecemos que é apenas pela tua graça e misericórdia que nos concedes tais bênçãos. Agradecemos porque sabemos que teus olhos estão continuamente sobre eles, de manhã até à noite. Agradecemos porque, antes mesmo que clamássemos, tu já havias preparado a resposta. Agradecemos porque tua fidelidade se estende de geração em geração, e tuas promessas são sim e amém, em Cristo Jesus. Levanto-me desta oração com a certeza de que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Recebo pela fé a manifestação visível da tua proteção sobre cada filho, desde o ventre materno até a velhice. Aguardo com expectativa o cumprimento de cada palavra profética declarada, sabendo que tu és fiel para cumprir o que prometeste. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos redimiu e do Espírito Santo que nos habita e guia. Amém e amém.